Responsabilidade, né, estar aqui, mas eu me senti incomodado, vamos dizer assim, no bom sentido, de estar compartilhando com os irmãos a experiência que eu tive, né, no retiro. Já participo de outros retiros, creio que desde o primeiro retiro no sítio do Nilson ali, onde nós fomos participar, e todos os retiros realmente são bênçãos, mas em especial na minha vida, esse retiro teve um diferencial por algumas situações que eu vivi, né? A gente teve ali esse tema que para mim foi muito importante, desafio dos cristãos no dia de hoje, né? A gente tem como cristãos diversos desafios, né? São medos, a gente às vezes acha que na nossa trajetória a gente já fez tudo, e quando a gente participa de momentos assim, nessa comunhão maravilhosa, a gente vê que tem muito ainda que fazer, muito que caminhar. E eu saí dali impactado com isso. Me perdoe se eu chorar, porque os irmãos lá no grupo sabem que às vezes a emoção é mais forte. Mas foi um diferencial para mim, né? Eu lembro que no momento lá o Juninho falou, esse retiro está sendo diferente. A gente não deixaria de pontuar aqui com os irmãos a organização do retiro, né? A parte de lazer, que é importante, a comida então maravilhosa, não tem, né, nem como reclamar, mas pontualmente, especialmente a parte espiritual foi muito forte ali. Creio que todos os irmãos que estavam ali, né, e a gente sentiu falta de muitos irmãos, mas todos os irmãos que estavam ali em algum momento das ministrações, desde o início das ministrações, em algum momento foram impactados, como eu também fui. Então eu pontuei aqui, né, várias situações que eu vivi e que na pregação do Rogério, né, que o tema era o projeto de Deus, né, que ele falou o que Deus planeja para nossas vidas, né, o que a gente às vezes quer fazer, mas o propósito de Deus na nossa vida é outro, e a gente às vezes não entende isso, né? É o tempo de Deus nas nossas vidas. E durante minha caminhada na presença do Senhor, né, eu já venho de uma denominação, e venho de muitos anos de caminhada, e sempre eu tive muito medo às vezes, né? Até quando me chamaram para auxiliar ser irmão de encargo junto com o Rodrigo, eu tive medo, e sempre esses medos me bloqueavam. E naquele dia, quando o Rogério falou assim, que a gente muitas vezes tem caixinhas dentro de nós, que estão escondidas, né? E a gente tem que aprender a abrir essas caixinhas e deixar, porque tem coisas ali que a gente às vezes não consegue caminhar, porque a gente mesmo cria esse bloqueio. E por muitas vezes eu criei esses bloqueios em mim. E quando eu vi aquela ministração, e eu não me contive, eu tive que ir lá na frente, no final, né, quando ele perguntou se alguém queria receber a oração, eu tive que ir lá, porque eu senti que o Espírito Santo me incomodava e falava, vai lá, você precisa quebrar essas barreiras, porque não adianta você estar no Evangelho há muitos anos, e às vezes você se sente numa zona de conforto, e você não sai para fazer o melhor. E ali eu me questionava, Senhor, o que eu posso fazer de melhor? Por que esses medos que ainda me bloqueiam, e às vezes não tem explicação, são medos que às vezes não tem explicação, bloqueavam o meu caminhar, né, para que eu viesse a crescer, como diz a palavra, e chegar à estatura de varão perfeito. Então ali, naquele dia, naquele momento das ministrações, a do Rogério me impactou bastante. Também fiquei muito impactado com a pregação da irmã Francis, a trajetória de vida dessa irmã, né, o testemunho que ela deu ali, eu falei, gente, eu não fiz nada ainda. Eu estou com 55 anos, ainda tenho que caminhar muito, porque essa irmã é um espelho para a gente, né, em meio a tantas dificuldades, né, que ela enfrentava, e que hoje a gente tem muito mais facilidade, até com o meio tecnológico, de estar pregando a palavra do Senhor, e a gente às vezes não se dispõe. Então eu falei, gente, de ouvir ela ali falando, falei, eu não fiz nada, eu preciso fazer muito mais, eu preciso caminhar mais, eu preciso me entregar mais, e eu tenho que compartilhar isso, né? Então é uma experiência particular minha, que eu tive ali nesses dias. Foi importante estar assim, nesse retiro, como todos os outros que a gente vai,
E eu lembro que no início a gente às vezes chega assim, qual a expectativa que eu tenho aqui, né? Não é o lazer só, mas é o importante, o que eu vou buscar nessa palavra, o que eu vou trazer de bom para a minha vida, o que vai impactar para mim. Eu me perguntava isso. E à medida das ministrações, desde o início, né, que o Eli começou, o Juninho e os irmãos foram pregando, a gente vai sentindo que em algum momento Deus está falando com nós, né? Teve um momento ali que os jovens foram à frente, aquela ministração para os jovens, foi muito bonito, foi muito lindo ver a necessidade que nós temos que estar abraçando os nossos jovens na igreja, desde os filhos pequenininhos, né, que a gente traz para as reuniões, a gente traz para participar, mas os grandes também, porque o mundo está aí, gente, está engolindo. A cada dia a gente está vendo jovens sendo mortos, às vezes pessoas próximas da gente, que a gente em algum momento pregou para ele, e você vê aquele jovem morrendo, e aí bate aquela dor, falei, será que eu errei? Será que em algum momento eu pequei em não falar, em não insistir? Porque às vezes a gente fala para o jovem e depois desiste. E eu vi ali aqueles jovens indo na frente com sede, às vezes, né, com vergonha, porque a gente fica, né, não é fácil. Você às vezes quer ir lá na frente, mas tem alguma coisa que vem impedindo. E quando a gente vê os jovens se dispor, a gente tem que abraçá-los. Então, todos aqueles momentos que eu vivi ali, para mim, foram momentos assim impactantes. Fora a comunhão com os irmãos, né? Irmãos que a gente às vezes conversa aqui, né? Na reunião, a gente chega, a gente cumprimenta, porque a gente sente esse amor. Mas ali a gente teve a oportunidade de estar mais juntos, de rirmos juntos, de brincarmos, mas também de compartilharmos experiências. Porque você passa 4 dias ali, né, dormindo no mesmo local ali, junto com os irmãos, e você vê que aqueles irmãos ali também têm experiências para trocarem com vocês. Eu vou falar para vocês, o quarto que eu tinha, se somasse as idades ali, né, Paulo, dava mais ou menos ali, acho que quase 1000 anos, que o pessoal ali era, o mais novo acho que estava com 40 anos ali. Então, mas foi uma experiência incrível, a gente trocou experiências maravilhosas, e às vezes irmãos que você vê aqui na reunião, você fala, esse irmão é sério, eu não vou conversar com ele, mas que tem uma riqueza enorme para passar para a gente. Então eu saí dali impactado, falei para minha esposa, e eu vim sair dali chorando, do dia que acabou, porque eu falei com ela, Adri, alguma coisa mudou dentro de mim. Porque não é normal, eu estou sentindo uma vontade de não ir embora, de ficar ali. No encerramento, na palavra do Vitor, que também me impactou muito, né? Seguir os passos de Jesus. Como a gente vai caminhar, o que eu posso fazer para seguir os passos de Jesus? E Vitor falou uma coisa ali interessante, que eu coloquei assim, que às vezes a gente está caminhando a passos lentos, a gente se acomoda, né? Eu estou falando por mim, irmãos, tá? Não estou falando para os irmãos, mas por mim eu estou dizendo. Às vezes a gente se acomoda, a gente coloca barreiras, e essas barreiras até o inimigo que cria, para que a gente não faça a obra do Senhor. E uma das barreiras que sempre eu tive foi medo, né? Eu não tenho medo de falar em público não, irmãos, mas eu tinha medo mesmo de fazer algo a mais. Às vezes, você quer participar disso? Fala, não, eu não tenho essa capacidade. E eu pude ver ali que quando você se dispõe, essa capacidade o Senhor vai te colocando, Ele vai te capacitando a cada dia, né? E a sua responsabilidade é grande, porque nós precisamos estar realmente seguindo os passos de Jesus, né? E Ele falou, nós precisamos se jogar nos braços de Jesus, desapegar. Achei interessante a palavra do Vitor, desapegar de muitas coisas que a gente às vezes traz, que o mundo às vezes coloca para a gente, e a gente não consegue, mesmo estando na caminhada, se libertar disso. Eu acho, irmãos, que nossa conversão é todo dia, diária. Todos os dias a gente acorda, agradece a Deus por estar acordando, por mais uma oportunidade que Deus nos dá. E nesses dias, desde o retiro, desde o término do retiro até o dia de hoje, eu venho me perguntando o que eu preciso fazer para melhorar. E onde é que eu estou errando, o que está me faltando. Eu preciso sair da zona de conforto, para que a minha vida realmente seja uma vida cristã eficiente. Esses medos que às vezes assolam, essa solidão que às vezes vem inexplicavelmente, e que eu vejo assim, é o inimigo que quer te colocar isso,
Porque a gente está vivendo um mundo assim, né, de pessoas solitárias, de pessoas às vezes dentro de uma mesma comunidade, mas que se sente só. Eu vi essas fotos agora, irmãos, e confesso, tenho vontade de voltar correndo para lá, e diria que deveria ter mais momentos assim, que fosse retiro não só por época de carnaval, mas que pudéssemos ter momentos juntos, mais agarrados ali, né? A ministração do Júlio ali foi muito bacana, foi impactante, mostrou como nós cristãos, né, somos falhos, somos dependentes de Deus, como nós erramos, como nós temos que nos vigiar a cada momento, porque nós vemos homens na Bíblia que pecaram, e ele colocou isso ali, ele sintetizou isso de uma forma muito legal, muito explícita mesmo, porque é assim a vida do cristão, nós temos que vigiar a todo momento, senão a gente cai mesmo, a gente é derrubado, entendeu, irmãos? Então, em todos os momentos, em todas as ministrações ali, em alguma coisa eu senti, o Senhor está falando aqui, como o Senhor falou com muitos, né? Com certeza, eu acho que todos nós que estávamos ali, saímos ali impactados. Irmãos, eu lembro, não sei se o Junquilho vai lembrar disso, que um ano passado ele falou, eu não participei do retiro, mas ano que vem eu estou lá. E ele estava lá esse ano, e foi muito bom estar com esse irmão, foi muito bom estar com todos os irmãos ali, estreitar esses laços, né? Não só no nosso grupo familiar, mas de todos nós que somos igrejas, né? Que eu tenho aprendido aqui com os irmãos. E esse amor que a gente prega aqui, a gente tem que levar para o mundo, né? Hoje nós tivemos uma experiência com minha esposa de uma prima e falava assim, eu quero conhecer como é que é o sistema, porque é diferente, é um negócio que está impactando, não está dentro de 4 paredes só. O mundo precisa ver Jesus em nós. E a gente tem que fazer o diferencial. Lógico, nós temos as dificuldades, a caminhada não é fácil, e nós precisamos um dos outros, irmãos. Eu tenho falado muito isso, né, no meu grupo familiar. Eu falo isso para o meu irmão de encargo, e eu estou ajudando, e estamos caminhando, porque se um cair, o outro tem que estar do lado para levantar, e a gente precisa desse amor. E eu tenho sentido isso aqui dentro, irmãos. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando para os irmãos. Eu tinha essa necessidade de compartilhar isso, porque eu saí daquele retiro diferente, sentindo que eu tenho que fazer mais. Eu sei que temos os desafios, e esses desafios são diários. Eles não acabam quando a gente sai daqui, não. Eles são todos os dias, no nosso local de trabalho, na nossa vida familiar, né? Porque às vezes o inimigo vai querendo setas para a gente sair fora mesmo, para a gente desviar, para ele querer envergonhar a gente. Mas é que a gente tem que levantar a cabeça e falar, não, eu sou um servo do Senhor, e isso não vai deixar eu cair, isso não vai, né, fazer com que eu desista. E a gente tem que ajudar uns aos outros, se colocar no lugar, né, criar a empatia, que tanto se fala no mundo, mas criar mesmo, estar no lugar, quando orar, sentir a dor do outro ali. Nós tivemos essa oportunidade ali naquele retiro, né, quando oramos ali pelo Fernando, pela Débora, né, e por outros irmãos que a gente às vezes nem conhece, né. Queria também assim agradecer o carinho do Nilson, com que ele recebe a gente ali. Esse irmão é um irmão abençoado, um irmão amado, que tem ali nos proporcionado esses momentos. Irmãos, eu quero aqui agradecer os irmãos pela oportunidade de estar aqui falando isso aí e compartilhando com os irmãos essa alegria que eu senti, essa mudança que eu tenho sentido dentro de mim. E buscando, falei com minha esposa isso, nós temos que buscar a excelência na presença do Senhor. E esses desafios são diários, com certeza. Mas, primeiramente, Deus nas nossas vidas, e com a ajuda dos irmãos a gente vai conseguir. Tá, irmão? Então, desafios dos cristãos são diários. Como a irmã Franci disse, ela trouxe o tema terminando bem a carreira, mas ela não está terminando não, né, irmã Franci? Tem muita pela frente ainda. E a gente também tem muito que caminhar, irmão. Tem muita coisa para fazer. Agradeço os irmãos, que Deus abençoe a vida de cada irmão. Eu amo muito vocês. Quero estreitar laços com todos aqui, porque é isso que é a igreja, né, irmãos? É amor, é estar realmente demonstrando esse amor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu queria testemunhar mais ou menos exatamente o que o irmão falou, mas eu vou contar uma historinha que aconteceu. Eu, como no meu grupo familiar, sempre falo, eu amo o retiro, como amo o meu grupo, né? Então, eu estava numa empolgação, numa alegria muito grande de ir para o retiro.
E eu estava com um carro que eu precisava fazer a revisão. E fui lá rapidinho no sábado de manhã, correr, colocar o carro para fazer a revisão, porque eu não podia ir com o carro sem fazer a revisão. E depois a concessionária me liga e me dá uma notícia que arrancou o chão do meu pé, sabe? Que a revisão ficou cara pra caramba. E aquilo, eu cheguei lá na Renault, briguei com todo mundo, arrumei um escarcéu danado lá, fiz um monte de coisas assim que da carne, né? Pelaquela situação do carro, da revisão. E fui para casa. Quando cheguei em casa, eu falei, meu Deus, o meu óculos tinha ficado lá na concessionária, eu não consigo enxergar nada sem o meu óculos. Aí quando eu entrei dentro do banheiro para tomar meu banho, para me arrumar, eu falei, meu Deus, falei a semana toda desse retiro lá no trabalho, todo mundo no meu trabalho sabia desse retiro, e eu contava as histórias que as famílias todas iam, que aquilo era assim, uma coisa poderosa, impactante em todas as famílias, e eu estava lá prestes a ir para o retiro, toda estraçalhada, né? Porque é isso que o diabo faz, né? Ele vai lá e começa a minar as coisas assim que te tira a bênção. E aí nesse inteirinho eu passei, lembrei, gente, onde eu vou ficar? Aí eu lembrei que eu ia ficar no mesmo quarto que as jovens, meu Deus, filha, desculpa, que os jovens estavam lá, uma turma de jovens. E ano passado eu tinha também me escalado para lá. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar lá. Tem que dar o meu jeito de ir para o quarto onde eu sempre vou e eu sempre gosto, que é o pessoal das mulheradas do Jonquilho, a Andressa, a Diva. Aí passa uma mensagem para a Mariana, Mariana, dá um jeitinho aí de me colocar lá. Aí a Mariana, tia, eu não estou lá ainda não, mas liga para a Priscila. Aí liguei, passei um recado para a Priscila, Priscila, dá um jeitinho. Aí a Priscila, não, está tudo certo, tia. Eu já falei com a Andressa, você vai para o quarto da Andressa. Cheguei lá, o quarto da Andressa estava lotado. Cheguei no quarto da Cíntia lotado. Eu vim lá daquela história da Renault, sem meu óculos. Falei, meu Deus. Aí o quarto da Andressa lotado, da Diva lotada. Eu falei, puxa vida, lá a patotinha minha estava toda lá e eu fiquei fora. Só tinha lugar em cima, eu não gosto de ficar em cima. Eu falei, meu Deus, eu falei assim, isso me deu um vazio, meio que até um nozinho na garganta. Isso é coisa sua, né, Tuta? Dei aquele nozinho assim, falei, ai, estou excluída. Mas tudo bem, aí abri a porta do quarto da frente, não tinha nenhuma cama ocupada. E minhas coisas estavam tudo no carro ainda. Tudo lá, e estava escrito lá, e eu não tinha óculos, né? Aí estava lá escrito que era da Grazi com a Sarina. Aí eu entrei lá, falei, bom, já que tem esse monte de lugar, eu fui lá, arrumei uma cama, já botei minhas coisas, e fui lá na Grazi, falar com a Grazi, Grazi, olha só, não quero ficar lá, o outro lado que eu quero ficar está cheio. E aí? Ela falou, irmã, aqui a Sarina vai estar com a família dela, gente, mas é só você falar lá com Gilmar e tal. Eu falei, meu Deus, lá vou eu para um quarto da Sarina, não conheço a pessoa da Sarina, o Theo. Aí eu falei assim, mas sabe aquela coisa, irmãos, que você, Senhor, enchia seu coração, minha cama já estava arrumada, eu falei assim, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo. E lá fiquei, no quarto da Sarina, com a mãe dela, com o Theo, queria que o Theo estivesse aqui, com o Theo e com a Júlia. Irmãos, é isso que o irmão falou, Deus vai lá, te esfrega, depois Ele levanta e te dá a bênção que Ele estava preparado para você, né? Foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Eu fui extremamente, eu acho que eu já contei isso para um monte de gente que estava lá no retiro. Fui impactada, Juninho, impactada. Chega a me dar até um nozinho na garganta, porque eu sempre fico do lado de cá, a Sarina fica do lado de lá, com a família dela. A gente acompanha de longe os problemas dela, eu pelo menos, né? Sempre acompanhando de longe em oração, lá desde a história do Theo. E aí entro lá dentro daquele quarto. Foram 3 noites e 3 dias. Gente, que coisa fantástica. Eu gostaria de até, a senhora agradecer a Sarina
por essa oportunidade, porque foi maravilhoso. Maravilhoso. Porque, gente, a gente sai daquele mundinho mesquinho da gente, sabe? Onde a gente acha que os problemas tudo estão lá dentro de casa, né? São a nossa família que tem os problemas, os nossos problemas, os nossos problemas. Quando a gente entra dentro daquela serenidade, Sabrina com aquela serenidade, o Theo, eu não sabia que o Theo já andava, o Theo estava andando, e eu cheguei dentro do quarto, quando ele entrou e me viu, ele ficou olhando, e ele chutou a bola, e a bola entrou debaixo da cama, aí eu falei assim, você quer que eu pego? E eu fiquei assim, gente, ele se comunicou comigo o tempo todo. Irmão, sério, foi assim, fantástico. A gente sentava lá à tarde, né, vó? Depois do almoço, e nós batíamos lá grandes papos. Então, irmãos, fora tudo que a gente viu lá, né? As pregações foram todas fantásticas, eu fui anotando tudo, eu já li isso aqui, Juninho, já até chorei de novo, porque cada uma realmente assim não complementa o outro. Mas meu testemunho hoje é falar o seguinte, que o nosso tema era desafios dos cristãos nos dias de hoje, desafios. Aí hoje, antes de vir para cá, eu estava com tanto desejo de falar isso, que eu fui dar uma deitadinha de tarde, não conseguia dormir, aí levantei e falei assim, Senhor, acho que eu tenho que ir lá na frente falar, preciso falar para as pessoas, quão grande foi, impactante a gente quebrar essas nossas barreiras de achar que nós temos que ficar nos nossos grupinhos, nas nossas panelinhas e não dar vazão para o que o mundo tem para falar. E eu fiz de tudo, hein, irmão, eu fiz de tudo para que eu fosse para dentro da patotinha que eu queria, mas Deus foi lá minando até que me separou. Então eu queria só falar uma coisa de desafios, né, porque na verdade esse foi um grande desafio, né, ter rompido isso. E aí eu fui ver o significado de desafio. Desafio significa batalha para conquistar alguma coisa. Desafio significa convite para a luta. E desafio significa tarefa difícil de ser executada. Então, nós vivemos de desafios. E essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, que nós viemos de um manjar fantástico, maravilhoso, e a palavra foi lançada, né? Então, que os dias de hoje sejam desafios que nos levam a crescer e a nos levar cada vez mais para perto do Senhor. Muito obrigada de novo, vó. Manda para sua filha um grande abraço. João, você tem uma família maravilhosa. Que Deus te abençoe e continue zelando por vocês. Amei ficar com vocês. Um abraço, irmãos.